Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e vou falar mais um pouquinho sobre as medidas de tempo. Nessa aula a gente vai fazer a correção da tarefa de casa, que foi a página 109, e vamos ver mais algumas páginas, a 110, a 111 e a 112. Como tarefa de casa, vocês tinham que resolver o exercício 4, que é: observe o relógio a seguir e responda. Que horas o relógio estaria marcando se fosse antes do meio-dia? A gente já viu que o relógio, a gente consegue representar as 24 horas do dia, apesar de ele só ter marcadas 12. Durante um dia, o relógio, os ponteiros dão 2 voltas. O ponteiro das horas dá 2 voltas completas no relógio, tá? Então vamos ver. Se fosse antes do meio-dia, a representação é a seguinte: o ponteiro pequeno já passou do 7, mas não chegou ainda no 8. E o ponteiro grande está marcando a metade do relógio, ou seja, meia hora. Metade de meia hora são 30 minutos. Então a gente pode dizer que são 7 horas e 30 minutos, tá? Se for antes do meio-dia. Mas e se for depois do meio-dia? Vejam que daí o ponteiro pequeno já passou do 12 e começou a contar 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19. O número que equivale às 7 horas depois do meio-dia é 19. E mais 30 minutos, do mesmo jeito. Eu ensinei para vocês um outro jeito, que é 7 mais 12 igual a 19. 7 e 19 representam o mesmo número no relógio. Então, nós temos a resposta do item A e do item B. Número 5. Marque os horários a seguir em cada relógio. Se preferir, use o relógio que você montou para observar a posição dos ponteiros. Eu faria isso. Eu primeiro marcaria, com certeza, no relógio de ponteiros que vocês têm e depois passaria a representação para cá. 16 horas e 35 minutos. 16 horas, já viram, é um número maior que 12. Significa que nós estamos falando do período depois do meio-dia. Qual é o número que vai representar o 16? A professora ensinou que eu subtraio 12, que vai dar 4. Então, no relógio de ponteiros, 16 horas é o 4, com o ponteiro pequeno das horas. E 35 minutos? Será que vocês memorizaram, lembraram que o 6 representa 30? Mais 5 é 35, é o 7. Ou, se você preferir, você vai contando. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ponteiro pequeno para o 4, ponteiro grande para o 7. O segundo é para representar 20 horas e não tem representação de minutos. Isso significa que o ponteiro dos minutos vai estar apontando para o 12, bem certinho. E 20 horas também é depois do meio-dia. Como saber que horas a gente vai marcar? 20 menos 12, que dá 8. Então, o ponteiro pequeno vai estar apontado para o 8. Vê se eu consigo marcar aqui, ó. Ponteiro grande pro 12, ponteiro pequeno pro 8. Representa 20 horas. E 19 horas e 15 minutos? A gente já viu que 19 é a mesma coisa que 7. Por quê? 19 menos 12 é 7. E 15 minutos? Contando de 5 em 5, 5, 10, 15. Então, o ponteiro que representou os minutos vai estar apontando para o 3. E o ponteiro que representa as horas vai estar apontando para o 7.
18h30. Lembram o que significa meia? Meia hora. O ponteiro já andou metade do caminho até chegar lá de volta. Então, a parte dos minutos vai estar, o ponteiro dos minutos vai estar apontando para o 6. Mas e 18 horas? 18 horas menos 12 é 6. Então, o ponteiro das horas também vai estar apontando para o 6. Então, vai estar mais ou menos os dois ponteiros na mesma posição, apontando pro 6. Próximo exercício. Descubra os horários indicados em cada relógio de ponteiros abaixo e represente-os no relógio digital. Olha aqui, ó. Aqui não fala se o horário está antes ou depois do meio-dia. Então, eu vou considerar que estamos falando de horas antes do meio-dia. Aqui eu tenho uma hora apontada pelo ponteiro das horas. Então, aqui eu vou pôr 01. Vocês já sabem mais ou menos como preencher aqui para ter 01. E o ponteiro dos minutos está apontando para o número 3. Quantos minutos isso significa? Vamos contar de 5 em 5. 5, 10, 15. Então, aqui é 01, 15. O número 15 para preencher aqui é parecido com o 2, só que é espelhado. Vamos lá, usem um lápis de escrever para vocês pintarem quais são os tracinhos que vocês têm que pintar para aparecer o número 5. Eu sei que vocês vão acertar. E aqui? Aqui nós temos o ponteiro dos minutos, ele passou do 10, mas não chegou no 11 ainda. Então, é o ponteiro das horas, desculpem, que é o ponteiro pequeno. E o ponteiro grande, ele já andou um monte de minutos. Vamos ver quantos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Então, a hora que está representada aqui é 10 horas e 50 minutos. Está quase chegando em 11 horas, mas ainda não chegou, tá? Veja uma coisa que diz aqui, uma dica que tem aqui no livro. Observe que o ponteiro menor não está exatamente na direção dos números que indicam as horas. Isso vai ajudar você a completar a próxima atividade. Vejam, os dois ponteiros estão andando, não param nunca. O ponteiro aqui não espera o grande chegar lá para ele dizer que são 11 horas. Ele vai devagarinho no caminho dele. Estou quase chegando. Para quando o ponteiro grande chegar no 12, o pequeno chegou ali no 11 nessa hora, tá? Vamos ver então a próxima página. Outro modo de falar as horas. Vimos que quando são 3 horas e 50 minutos, o ponteiro fica mais perto do 4 do que do 3, pois faltam apenas 10 minutos para as 4 horas. Foi o que a gente viu aqui quando a gente viu 10 horas e 50 minutos. Eu estava aqui olhando o relógio que tinha 10 horas e 11 horas aqui e aqui o 12. Enquanto o ponteiro grande, que representa os minutos, estava bem aqui, indicando que faltam 10 minutos para chegar ali em 12, o ponteiro pequeno estava já no meio do caminho dele. Então, ele estava chegando pertinho do 11, mas não tinha chegado ainda. Isso acontece sempre com o relógio. Em situações como essa, podemos dizer as horas de outra maneira. Geralmente falamos o tempo que falta para completar a próxima hora. Por exemplo, quando são 3 horas e 50 minutos, dizemos que faltam 10 minutos para as 4 horas, ou então que são 10 para as 4. E aqui, o que seria? Aqui a gente veria que faltam 10 minutos para chegar às 11 horas, então seria que são 10 para as 11. É o tempo que falta quando tá se aproximando de fechar uma hora completa.
Em algumas situações, horas e minutos não são suficientes para marcar o tempo e precisamos de unidades ainda menores, os segundos, tá? Cada minuto é dividido em 60 segundos. Os segundos servem para medir coisas que ocupam um espaço de tempo bem pequenininho. Por exemplo, um corredor muito rápido para correr um espaço de uma distância pequena, ele vai fazer isso em segundos. Um carro também que anda numa velocidade muito rápida vai demorar segundos para chegar em outro lugar. Em alguns relógios, os segundos são marcados com um ponteiro bem fininho e vermelho. Aposto que vocês já viram relógios que funcionam assim. Enquanto a gente está olhando para o relógio, a gente dificilmente consegue ver esses dois ponteiros. Você fica parado olhando ali, olhando, e parece que eles nem andam. Mas se tiver o ponteiro dos segundos, você com certeza vai ver que ele vai andando rapidinho, tá? Eles seguem a mesma regra dos minutos, ou seja, os segundos estão marcados de 5 em 5. São 60 segundos na volta toda e esse ponteiro fininho começa aqui e vai contando. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. O relógio abaixo, esse aqui, está marcando 3 horas, 8 minutos, porque ó, 5, 6, 7, 8 e 55 segundos. Por quê? Os segundos seguem a mesma regra dos minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. O ponteiro vermelho fininho, que é dos segundos, está no 55. Agora vamos resolver essa atividade. Complete as frases com as novas informações que você aprendeu. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Alguns meses têm 30 dias. E outros meses têm quantos dias? 31. Fevereiro tem 28 dias, normalmente. Mas a cada 4 anos tem um dia a mais. Quando isso acontece, chamamos o ano de bissexto, que é o ano em que fevereiro tem 29 dias. Um dia é dividido em quantas horas? 24 horas. Cada hora é dividida em quantos minutos? A gente já viu. Cada hora tem 60 minutos. E cada minuto é dividido em segundos. A gente já viu que no relógio a gente tem a mesma divisão, marca os minutos e os segundos. Então são 60 segundos, tá? Agora vamos ver os relógios abaixo. O primeiro está marcando 5 segundos. Quantos segundos estão marcando os outros relógios? Eu não vou conseguir pôr aqui, mas a gente vai colocar lá. O segundo relógio tá... o ponteiro dos segundos está apontando para o número 2. Quando ele está apontando para o número 1, representa 5 segundos. Quando ele está apontando para o número 2, ele representa 10 segundos. Então, no primeiro relógio é 5, no segundo é 10. E no terceiro? O terceiro, o ponteiro dos segundos está apontando para o 3, representa 15 segundos. E no quarto, ele está apontando para o 4, 20 segundos. No de baixo, está apontando para o 5, 25 segundos. Em seguida, 30. Depois, está apontando para o número 7, 35 segundos. E para o 8, 40 segundos. E, continuando... 45, quando ele está apontando para o 11, para o 10 são 50, quando está apontando para o 11 são 55 e quando ele dá uma volta inteira são 60 segundos. E os relógios abaixo
apresentam apenas o ponteiro dos segundos. Quantos segundos esse relógio está marcando? Então vamos ver aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Mas ele tá ali, ó, 41, 42. 42 segundos. E quantos segundos faltam para completar 1 minuto? Se no minuto eu tenho 60 e já passou 42, eu posso fazer uma subtração. 60 menos 42 são 18. Faltam 18 segundos para completar 1 minuto. E esse aqui, ó. Quantos segundos esse relógio está marcando? Vocês viram que aqui não tem os números? Mas agora eu já sei mais ou menos o que isso significa. Cada marquinha, marca maior aqui, representa 5. Então vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aí tem mais duas aqui, 32. Então ali deu 32 segundos. E quantos segundos faltam para completar 1 minuto? 60 menos 32, vocês podem armar a conta, fazer de cabeça, dá 28. Então faltam 28 para completar 1 minuto. Vocês podiam ter feito ao contrário. Quantos faltam? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27 e 28. E por último esse aqui. Quantos segundos esse relógio está marcando? 5, 10, 15, 16, 17, 18. Quantos segundos faltam para completar 1 minuto? Seria 60 menos 18, que dá 42. E outro jeito de descobrir é contando no sentido contrário. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 41, 42. Falta tudo isso aqui para ele completar 1 minuto. Vamos resolver essas atividades. Viviane e Henrique estão lendo as horas, mas sentem dificuldade para indicar os minutos e os segundos. Ajude-as completando as falas de cada uma com as informações corretas. Então, nós vamos completar a fala de cada criança com a informação que está faltando, tá? O Henrique, ele já aprendeu a olhar as horas. Ele já aprendeu que a gente tem que olhar o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, e ver que ele só vale, ele está entre o 1 e o 2, então ele não chegou no 2 ainda. Então, nós estamos falando de 1 hora e mais alguns minutos e mais alguns segundos, porque esse relógio aqui tem um ponteiro de segundos, tá? Então, vamos completar ali, ó. Agora é 1 hora, quantos minutos? Como é que a gente vai conseguir descobrir quantos minutos? A gente vai olhar o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos. Ele já deu uma volta quase completa. Então, vamos contar quantos minutos ele está apontando aqui. Para eu não ter que contar de 1 em 1, 2, 3, 4, 5, eu sei que na posição de cada número representa 5 minutos. Então, eu posso contar de 5 em 5. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Agora falta pouco, 50. 51, 52, 53. Então, é 1 hora e 53 minutos. É quase 1 hora e 53 minutos. São quase 2 horas. Por isso que o ponteiro das horas está pertinho do 2, mas ainda não chegou lá. Esse ponteiro vai chegar no 2 na hora em que o ponteiro grande chegar no 12. E aí serão 2 horas. Vamos aproveitar e ver aqui quantos minutos faltam para que sejam 2 horas. Vamos contar.
O ponteiro tá aqui, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro jeito de dizer essa hora é: faltam 7 minutos para as 2 horas. Agora, esse relógio também tem aquele ponteiro vermelhinho, fininho, que é o ponteiro dos segundos e que anda bem rápido. Na verdade, enquanto esse ponteiro grande dos minutos anda um espacinho aqui, o ponteiro dos segundos dá uma volta inteira, por isso que ele é bem rapidinho. Quando a gente olha para o relógio, a gente consegue ver ele andando. Os outros dois, geralmente, a gente não consegue, tá? Então, vamos contar quantos segundos o ponteiro vermelhinho está marcando. Podemos usar a mesma técnica, contar de 5 em 5 até chegar perto. Então, vamos lá. 5 segundos, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33. Ele está apontando para 33 segundos, tá? Então, completando aqui agora é 1 hora, 53 minutos e 33 segundos. Nós já ajudamos Henrique. Vamos ajudar agora a Viviane? No relógio que a Viviane está olhando, também tem o ponteiro dos segundos. E a Viviane não marcou nada, nem a hora, nem os minutos e nem os segundos. Então, vamos olhar o ponteiro das horas para ver que horas são. Olha, tá bem parecido, ó, gente. Ele está entre o 1 e o 2, mas ainda não chegou no 2. Então, o ponteiro pequeno, que representa as horas, só vai chegar no 2 quando o ponteiro grande terminar de dar a volta toda. Então, ainda é 1 hora. 1 hora. Quantos minutos já se passaram da 1 hora? Vamos ver quanto que o ponteiro dos minutos percorreu. De novo, contando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34. Então, 1 hora, 34 minutos. E vamos ver quantos segundos. O ponteiro dos segundos já está quase terminando lá. Então, vamos contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, 47 e 48. Então, já se passaram 48 segundos. 48 segundos. Mais um exercício. Carlos ganhou um relógio da sua avó. Os números estavam em algarismos romanos. Vocês já aprenderam os algarismos romanos, mas a gente pode recordar. O relógio estava marcando meio-dia, 56 minutos e 43 segundos. Desenhe os ponteiros do relógio indicando esse horário. Lembrem-se que o ponteiro dos segundos é um ponteiro fininho e geralmente é vermelho. Então, seria legal vocês desenharem no relógio o ponteiro dos segundos com lápis de cor vermelho. Se você não tem ele aí do seu lado, você pode pausar o vídeo e buscar. Vamos recordar os algarismos romanos? Os algarismos romanos, eles são representados usando... para números pequenos, usa a letra I, a letra V e a letra X. Também são usadas outras letras, mas são só essas 3 que aparecem no relógio. Se você não lembrar quais são os números em algarismos romanos para ver um relógio, é só você lembrar a posição dos números no relógio. Então, aqui no meio fica o 12. E o 12 em algarismos romanos é representado por X e I. Em seguida, à direita vem o número 1. Então, o número 1
você olhando ali vê que é a letra I. O número 2 são duas letras I. O número 3 são três letras I. O número 4 é uma letra I e um número V. Quer dizer mais ou menos assim, um a menos do que o V, que o V representa 5. Por isso que o I está antes do V. Aí o número 5 é V e o número 6 é V e I. Vocês podem olhar que realmente na posição do 6, que é bem embaixo do 12, fica o VI. Depois temos o 7, que é V e 2 Is, seria 5 mais 6, mais 1, 6, mais 1, 7. O 8 é VI. O 9 é IX, porque o X vale 10 e o I antes dele significa 1 a menos. O 10 é X, o 11 é X e mais uma unidade, e o 12 é X e duas unidades, X e I. Vejam, na verdade eu acho que vocês não precisavam nem de ter as letras dos algarismos romanos, representando os algarismos romanos, porque os relógios são iguais. Vocês podem olhar até, existem muitos relógios de ponteiros que não tem número nenhum, porque as pessoas já memorizaram qual é a posição dos números, tá? Então, para resolver esse exercício, nós temos que marcar a hora que está indicada ali. A hora é meio-dia, 56 minutos e 43 segundos. Meio-dia, o ponteiro pequeno tem que estar apontando para o 12. Só que 56 minutos, o ponteiro dos minutos já vai ter andado quase toda a volta. 56, na verdade, é 4 antes dos 60 ou 1 depois dos 55. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56. Então, o ponteiro grande vai estar apontando para o primeiro risquinho depois aqui do 11, tá? Mas se está quase passando, falta bem pouquinho para 1 hora, o ponteiro pequeno não pode estar apontando exatamente para o 12. Ele já está aqui no meio do caminho para chegar no 1. Ele ainda não chegou no 1, mas ele logo vai chegar. Então, eu vou usar aqui, ó. Eu tenho duas canetas, uma mais curtinha e outra mais comprida. Eu vou usar a mais curtinha para mostrar a posição em que vocês têm que desenhar o ponteiro das horas, que é o mais curtinho. E o ponteiro dos minutos, que é o mais comprido, vai estar aqui apontando para o primeiro risquinho depois do 11. Essa é a posição que vocês têm que desenhar os ponteiros do relógio. Além desses dois, vocês têm o ponteiro dos segundos, que tem que estar apontando para 43 segundos. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 1 e 2 e 3. Então, esse risquinho aqui, que está entre o 8 e o 9, na verdade é o terceiro risquinho depois do 8, é para onde vai estar apontando o ponteiro vermelho, que é o ponteiro dos segundos. Mais um exercício. Algumas receitas devem ser seguidas à risca, quer dizer, exatamente como está escrito. Veja a receita de pavê de chocolate que Clarice aprendeu com a sua avó. Pavê de chocolate, olha, aqui temos os ingredientes. 5 ovos, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 latas de creme de leite sem soro, 3 xícaras de chá de chocolate em pó peneirado, 200 gramas de manteiga amolecida,
amolecida como pomada, 20 biscoitos champanhe quebrados e levemente umedecidos em leite. Modo de preparo, como fazer a receita? Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até ficar volumoso, 10 minutos. Reserve a mistura. Misture o creme de leite com o chocolate e a manteiga até obter uma pasta e incorpore a mistura de ovo. Em taças, monte em camadas. Creme de chocolate, biscoito, com a parte de açúcar virada para baixo. Creme de chocolate, biscoito e creme de chocolate. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora e sirva com decoração a gosto. Vamos ver. Clarice bateu os ovos e o açúcar na batedeira por 8 minutos e 45 segundos. Quantos segundos faltam para terminar de bater os ingredientes? Vamos olhar lá na receita que ela tinha que bater 10 minutos e ela bateu 8 minutos e 45 segundos, então ainda falta um pouco. Quanto que falta, por exemplo, para ela completar 9 minutos? Ela já bateu 45 segundos. Se ela bater mais 15 segundos, ela vai ter batido 1 minuto. Então, ó, de 45 para fechar 9 minutos, ela precisa bater mais 15 segundos. Porque 45 mais 5 dá 50 e mais 10 dá 60. Daí ela vai ter completado 9 minutos. Mas é para bater 10 minutos. Então, além desses 15 segundos a mais, ela ainda tem que bater mais 1 minuto. Assim, para ela completar, faltam 1 minuto e mais 15 segundos. A segunda pergunta é: o irmão de Clarice falou que faltava 1 minuto e 15 segundos. Você concorda? Justifique a sua resposta. Então aqui você vai explicar como que você fez esse raciocínio aí para resolver esse problema. Vamos começar um novo assunto que é escolhendo unidades de medida de tempo. Para medirmos o tempo, podemos usar horas, minutos ou segundos. Esse ou quer dizer que você pode usar só uma das medidas ou usar 2 ou 3 juntas, tá? Isso depende do que exatamente a gente vai medir. Por exemplo, uma viagem de ônibus de São Paulo até Goiânia dura mais de 10 horas, porque a distância é muito grande. Então, podemos dizer que ela demora mais de 600 minutos. Mas isso não é muito adequado, não é? Porque eu vou dizer assim, eu demoro 600 minutos para fazer uma viagem. E você vai ficar pensando e fazendo contas quanto que são 600 minutos. Mas se alguém diz 10 horas, você tem uma ideia muito melhor, porque você sabe e pode calcular com base no que você vive diariamente. Então, vamos fazer uns exercícios nos quais nós vamos escolher qual é a unidade de tempo mais adequada para a gente indicar uma medida. Marque um X nas unidades de medida de tempo mais adequadas para cada caso. Por exemplo, o tempo do recreio, o tempo do intervalo na sua escola. Será que demora 1 hora, 2 horas? É medido em horas? Ou é uma coisa que acontece bem curtinha, segundos, 3 segundos, vamos lá, 1, 2, 3, voltem para a sala. Será que é? Não, a unidade de medida mais adequada para medir o recreio é minutos, porque geralmente demora menos do que 1 hora. Uma medida que demora menos de 1 hora é melhor a gente medir em minutos. Na sua escola pode ser que o intervalo ou recreio seja de 15 minutos, 20 minutos ou até 30 minutos. E aí, o tempo de toda uma manhã na escola.
O tempo que você passa na escola durante uma manhã, ou se você estuda à tarde, alguém que você conheça que estuda de manhã na escola. Esse tempo pode ser medido melhor em segundos. Vamos ver quantos segundos fica na escola. 1, 2, 3, 4, 5, 6... mil. É muito para contar em segundos. E minutos? Em minutos até dá para contar, mas não é a unidade de medida mais adequada. A unidade de medida mais adequada são as horas. Pode ser que esse tempo a gente precise juntar alguns minutos para ser mais preciso. Mas se a gente for dizer o tempo aproximado, são aproximadamente 4 horas ou aproximadamente 5 horas. Então, a unidade de medida mais indicada para medir o tempo de uma manhã na escola são as horas. E o tempo de preparo de uma omelete? Minutos, horas ou segundos? A gente não vai demorar horas para preparar uma omelete. Uma omelete é um prato fácil de preparar. Você bate os ovos, tempera, põe na frigideira, espera um pouquinho ele assar de um lado. Você pode virar para assar o outro lado. Ou se você for muito bom nisso, você consegue dobrar. E em poucos minutos a omelete está pronta. Então, a unidade de tempo para preparar uma omelete são os minutos. Se você for usar apenas segundos, é muito pouco tempo, a tua omelete vai ficar crua. E o tempo de duração de uma corrida de 100 metros? 100 metros é mais ou menos o tamanho de uma quadra. A quadra na tua cidade pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas é aproximadamente o tamanho de uma quadra. Uma corrida de 100 metros, para você andar, só caminhar 100 metros, você pode fazer um teste. Você demora aproximadamente um pouco menos de 1 minuto. Se você for correr, vai ser muito mais rápido, bem rapidinho. Uma pessoa que corra bastante vai fazer em 10, 20 segundos. Na verdade, o recorde é menos de 10 segundos. A pessoa que corre mais rápido no planeta, na Olimpíada, correu 100 metros em menos do que 10 segundos. Então, a unidade de medida para correr uma corrida de 100 metros é segundos. E o tempo de duração de uma maratona de 30 quilômetros? Vejam, 30 quilômetros é muito mais do que 100 metros. 30 quilômetros é a distância entre duas cidades. Mesmo que a pessoa seja muito rápida, uma hora ela cansa. Então, a duração de uma maratona pode ser medida em horas ou em minutos, tá? O tempo de duração aqui pode ser dado em horas, mas se você quiser ser mais preciso, você também pode colocar em minutos. E o tempo de duração de um dia? Qual é a medida que a gente diz mais facilmente? Em horas, que a gente sabe de cor. 24 horas. Vocês sabem de cor quantos minutos tem um dia? E segundos, vocês sabem? Não, a unidade mais fácil para se falar da duração de um dia são as horas. Agora vamos ver aqui. Os relógios a seguir indicam as horas depois do meio-dia. Lembram? Depois do meio-dia, a gente começa a contar de novo. Depois do 12 vem o 13, 14, 15 e assim por diante. Escreva como podemos fazer a leitura de cada um deles, utilizando duas formas diferentes. Lembra que a gente falou que a gente pode falar a hora contando com 13, 14, 15, ou dizer tantas horas da tarde ou tantas horas da noite, porque é depois do meio-dia. Então vamos ver esse relógio. O ponteiro das horas está apontando para o número 7. Na verdade, já passou um pouquinho do número 7. Está a caminho do número 8. Então, nós podemos dizer que seriam 7 horas. Mas
já passou do meio-dia. 7 horas depois do meio-dia, a gente pode escrever como 7 horas da noite. Tá. Essa é uma maneira de dizer um relógio que marca as horas depois do meio-dia. Ou a gente soma 12, ou vai contando aqui. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 horas, tá? Só que a gente também tem que colocar os minutos. Vamos contar os minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, eu esqueci de deixar espaço aqui. 7h40 da noite, ou 19h40, tá? São duas maneiras diferentes de representar um horário que é depois do meio-dia, tá? Então aqui vocês têm espaço para pôr uma resposta, que eu posso colocar 7h40, ou da noite, né? Ou 19h40. Quando você encontrar uma hora marcada 19h40, você já sabe que é de noite. A próxima, vejam, o ponteiro pequeno está perto do 12. Se a gente vê que ele está indo nessa direção, ele está quase chegando no 12, mas ele ainda não chegou. Como ele ainda não chegou, são 11 horas. Tá? Só que a gente tem no enunciado do problema que é depois do meio-dia. Então a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um horário 11 horas da noite, tá? Agora, aqui nós temos que o ponteiro dos minutos também já deu quase toda a volta. Então vamos ver quanto que ele percorreu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Então são 11 horas e 55 minutos da noite, porque o nosso relógio está falando de horários que acontecem depois do meio-dia, tá? E como que a gente representa 11h55 da noite usando a outra contagem, outra maneira de representar isso? É continuando aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 horas e 55 minutos. Ou seja, faltam só 5 minutinhos para o ponteiro grande chegar aqui no 12 e junto o ponteiro pequeno chegar. Quando eles chegarem ali, vai ser meia-noite, que é o último horário antes de começar a contagem novamente. Então, a outra maneira de escrever é 23h55. Assim, a gente pode escrever aqui 11h55 da noite ou 23h55. Quando a gente usa a expressão da noite para indicar depois do meio-dia ou da tarde, por exemplo, se forem 3 horas da tarde, a gente não é muito preciso. Por exemplo, numa cidade em que escurece cedo, pode ser que às 18 horas, que são 6 horas da tarde, na verdade já seja 6 horas da noite. Por isso é interessante saber e usar esse tipo aqui de horário, porque daí ele indica com bastante precisão que nós estamos falando de horários depois do meio-dia.
Bom, como atividade para casa, vocês vão resolver o exercício 1 das páginas 116 e 117, ok? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.